No YouTube Jovem Pan Grupo RIC, os jogadores do Coritiba querem Thiago Kozlowski como técnico efetivo. Você concorda com ele? Com eles, né? A enquete está dizendo 87% dizendo que sim, 13% dizendo que não. Então a maioria achando que o Thiago Kozlowski merece a efetivação como pedem os jogadores do Coritiba. Então está sendo muito elogiado pelos jogadores. Daqui a pouco a TT Mota vai trazer aí na sequência depoimento até do Aleph Manga, né, que fala sobre isso. O atacante do Coritiba, que tem sido importante aí nesse retorno dele. O Alexandre Adrizani está lá em Ribeirão Claro, no Paraná, acompanhando a gente, o Roberto Chuco, o Miguel Tavares, o Diogo Antônio, o Alisson Santos, tem muita gente com a gente aqui, o João Vitor Alves, né, o DH, o concurseiro que está sempre conosco também, como é que é aqui depois eu leio. Vou ler primeiro aqui para ver se não cai. Tio Wilson. Para ver se não é pegadinha do malandro. Então você vai vendo, você se entusiasma, começa a ler os nomes aqui, daí sai, né? Kiko, Pedro. Paula. Pedro, o que derrubou o Linhares foi o Pedro. A Paula. A tia Elma. Tia Elma, tem muito. Muito bem, meio-dia 42, vamos voltar a falar do Coritiba, o Verdão, que agora tem o desafio contra o Cruzeiro na próxima rodada, no domingo pela manhã lá em Belo Horizonte, mas ainda comemora, né, o feito de ter conquistado a segunda vitória diante do América Mineiro, o jogo no Couto Pereira no sábado passado, TT Mota. Exatamente, Linhares. Como é o assunto da nossa enquete de hoje, os jogadores do Coritiba elogiaram e muito o trabalho do técnico Thiago Kozlowski depois da partida. A gente conversou depois do jogo com o Robson, com o Vitor Luiz, com o Aleph Manga, e todos eles enalteceram o trabalho do treinador. Vamos ouvir as palavras do Manga, que não poupou elogios ao técnico Thiago Kozlowski. Ele que foi o pã da partida na nossa transmissão. O Thiago é um cara muito profissional, né? Quando ele assumiu o Coritiba, ele deu total apoio pra gente, deu moral pra gente, deu liberdade pra gente jogar. E é um cara que a gente tem muita confiança nele, todos os jogadores gostam muito dele aqui. Acho que a gente não temos que falar nada do Thiago. Espero que ele possa continuar no comando, porque ele passou o trabalho pra gente, a gente soube dar a volta por cima, né? E não é fácil. A gente trabalhou todo dia, de manhã, à tarde. Então agradecer primeiramente a Deus e agradecer a todos pelo carinho que eles têm pela gente, né? E agradecer ao Thiago pela oportunidade. Manga, você foi eleito aqui na Jovem Pan, o pã da partida. Eu acompanho muito, né, a Jovem Pan aí, né, no YouTube. Vejo muito as matérias de vocês. Quero mandar um abraço para todos que trabalham na Jovem Pan. E eu estou muito feliz mais uma vez por esse gol, por essa assistência. E o mais importante, a vitória, que é o mais importante de tudo. E que representa a primeira vitória em casa? Muita coisa, né? A gente estava há 4 meses sem vencer, principalmente em casa, que é o nosso dever ganhar dentro de casa, né? Claro, com o apoio da nossa torcida, mas a gente trabalhou em silêncio, quietinho. E é só agradecer a Deus, porque só Deus sabe o quanto que a gente trabalhou, todo mundo, quanto a gente ficou em silêncio. Semana doída, né? E chegou hoje, o Thiago deu total liberdade, passou confiança para nós, tomamos o gol ali e conseguimos a reação e demos essa vitória para a torcida Coxa Branca. Manga ressaltando a importância da primeira vitória em casa e ressaltando o trabalho do técnico Thiago Kozlowski. Outro que falou e muito bem do trabalho do treinador foi o lateral esquerdo Vitor Luiz. O Thiago tem tido um resultado muito importante nas nossas vidas pessoais, assim, porque ele vem dando a confiança para cada um, vem dando a importância que cada um tem que ter dentro do grupo, cada um com a sua, mas individualmente todo mundo sabe que tem uma importância. Então, agradecer ao Thiago, que está fazendo isso por todos e está fazendo um excelente trabalho junto com a equipe, junto com todo o staff e junto com a torcida que nos empurrou do começo ao fim. Na entrevista coletiva depois da partida, eu inclusive perguntei para o técnico Thiago Kozlowski como que era para ele esse respaldo dos jogadores, né? Como que era ele tá desenvolvendo um trabalho com o apoio dos jogadores que estão em campo.
Eu acho que quando você tem um clima leve onde você trabalha, a tendência do seu rendimento é crescer, né? Então, quando eu chego frente a esses atletas no meu primeiro dia, logicamente que eu pego uma equipe abalada psicologicamente, uma equipe sem confiança, atletas desconfiados, né? E a primeira situação que eu fiz foi mostrar para eles que eles podem, né? Esse não é o nosso time, né? Nós não podemos ser o melhor time do campeonato, mas nós não somos o pior, né? E só que é importante enfatizar que quando eu falo para eles que eles podem, não é apenas falar, é você mostrar através do modelo de jogo adotado, através do estudo do adversário, que você dá caminhos para eles poderem ganhar o jogo. Não é de uma forma no achismo ou no empirismo, né? Então, olha só, rapaziada, nós estamos fazendo isso aqui de errado. Para a gente consertar, para a gente voltar a ser competitivo, nós temos que fazer isso aqui, e o adversário nos dá essa e essa brecha, ele tem isso e isso de pontos fortes. Então, realmente é estudo, né? E aí, dentro do estudo, você começa a encaixar o posicionamento ideal para determinado jogo, para determinados jogos, né? E aí, logicamente, que o resultado ajuda demais, né? Porque se você joga bem e não vence, né, você continua ainda naquela zona incômoda de ter 4 pontos, ainda não ter vitória, né, que era o que a gente se encontrava. Então eu fico feliz de contribuir com eles, né, nessa situação, mas eu deixo bem claro que o mérito total é dos atletas. Eles são os responsáveis, eles são os protagonistas, e eu faço parte da engrenagem. E ainda foi perguntado para o Thiago Kozlowski na entrevista coletiva sobre a possibilidade dele ser efetivado. Ele foi muito claro: se me efetivarem, ok, agradeço a confiança. Se vier outro cara, serei o primeiro a ajudá-lo, Dalk. Eu acho que ainda demanda de tempo. Acho que não tem como se emocionar com as 2 vitórias. Mas uma coisa é clara: o trabalho do Thiago é muito melhor que o trabalho que estava sendo realizado pelo Zago. Isso aí a gente não tem dúvida, né? Não, tem nem dúvida. Dos 3 treinadores até aqui na temporada, acho que o melhor trabalho, assim, é cedo para tirar conclusões, né? Mas em relação a dificuldade, a tabela, a fogueira que ele pegou, né? Fogueira, fumaça. Passando por reformulação de elenco. Então o trabalho do Thiago até aqui. Time em crise, né? São 2 jogos apenas, mas pelo que os jogadores falam, se o jogador não gostar do cara, não vai chegar. Não, mas o que é nítido, Dalk, que a união, e ele tá com o grupo na mão. O que a gente não viu até agora com o Antônio Oliveira e com o Antônio Carlos Zago. Acho assim, tem um ditado popular que diz que é melhor você ir devagar com o andor, porque o santo é de barro. Porque assim, não dá pra... Porque assim, essas vitórias podem causar uma ilusão de que tá tudo bem, que tá tudo certo, mas pegou 2 times que estavam numa situação muito similar à do Coritiba, muito mal no campeonato. Então, estão mal no campeonato, né? O Goiás e o América estão na zona do rebaixamento, o América agora atrás, inclusive, do Coritiba. É claro que você tem um alento de uma melhora, de uma evolução e de um caminho que pode ser o correto aí para conduzir o time na recuperação. Mas é preciso analisar com muita calma e tranquilidade onde foi conquistada essa recuperação, né? Em cima de América e Goiás, né? Agora vai ter uma sequência com o Cruzeiro fora, o Fluminense em casa e o Botafogo fora. Essa sequência sim vai dizer muito sobre como está essa recuperação do Coritiba. Então aí o time vai ter que mostrar exatamente esse trabalho do Thiago, né? Difícil também, né? Não, claro. A gente tem que fazer a análise do macro. Sim. Porque se você pegar recortes, mas vai ser o Goiás e o América. Só que daí, se perder, por exemplo, para Fluminense e Botafogo, você fala, perdeu pro Fluminense e pro Botafogo. Não, claro, eu não estou nem dizendo a questão do resultado em si. A evolução do time como equipe, né? Ela aconteceu nestes 2 jogos contra o Goiás e contra o América. Houve uma melhora substancial em relação àquilo que vinha produzindo em campo, né? O Coritiba abriu 2-0 contra o Goiás, conseguiu virar um jogo contra o América que não tinha e de virada, né? Saiu atrás no placar com o Zago. Quando o time sofria um gol, ele já vinha logo 2 ou 3 em sequência. Sim, não tinha o poder de reação. O time se abatia.
O time se entregava em campo. Aconteceu isso até no jogo, por exemplo, com o Atlético Mineiro, que o Coritiba saiu na frente, o Atlético empatou, daí tomou a virada, né? Ou foi um efeito ao contrário. Então, assim, eu vejo coisas positivas aí nesse trabalho do Thiago Kozlowski, mas há que se ter o pé muito no chão, né? Eu entendo assim. Acho que você tem que avaliar. Ganhou de quem? Ganhou do Goiás e do América, 2 times que estão em situação também delicada no campeonato, né? Passam por basicamente os mesmos problemas que o Coritiba vem enfrentando aí nesse campeonato brasileiro. Agora, claro que vai haver testes, né, mais fortes aí na sequência. O Cruzeiro domingo, por exemplo, lá no Mineirão, acho que vai ser no Mineirão o jogo, né? É um teste duro pro Coritiba, né? É um teste difícil, é um bom time, ganhou do Vasco fora de casa, o Cruzeiro está mais bem colocado na tabela, e precisa ver como é que o Coritiba vai se comportar, qual vai ser a postura do time nessa partida, depois contra o Fluminense, que é um dos melhores times aí do campeonato, depois tem o Botafogo, que é só o líder disparado na frente, né? Então eu acho assim, esses jogos vão dar um balizamento exatamente dessa recuperação do time e do trabalho do Thiago. Nosso ouvinte aqui, o Luan Ribeiro, ele faz uma observação, mas a briga do Coritiba é justamente contra os times de baixo. Mas não podemos levar em parâmetros jogos contra Fluminense e Botafogo. Não, mas assim, a briga é com os times de baixo, mas você vai ter que ganhar desses times que estão em cima, porque senão você não faz os pontos que precisa, entende? Claro que a briga é contra o Goiás, o Vasco, o América nesse momento, contra o Bahia, mas se você não ganhar jogos dos outros times, se você ganhar só desses aí, você vai ficar ali. Não, acho que o Coxa tem que voltar a pontuar como sempre pontuou, principalmente dentro de casa, tentar buscar pontos fora, porque é claro que a sequência é muito difícil. O jogo contra o Cruzeiro vai ser complicado, o jogo contra o Fluminense em casa vai ser difícil, o jogo contra o Botafogo nem se fala, que o Botafogo, até ontem eu falei isso, parecia que o Botafogo em qualquer momento ia despencar, né? E não acontece, não acontece. O Renato Gaúcho falava isso, né? Quando era o Flamengo, né? Uma hora o Flamengo vai despencar. E não aconteceu. Até e hoje, o Flamengo, o Botafogo, perdão, eu achei que o Botafogo não iria sustentar isso. E o Botafogo tá empilhando vitória em cima de vitória. Venceu o Grêmio ontem. No começo da rodada, o Grêmio era o vice-líder. E saiu o Luiz Castro, né? E todo mundo falou assim, agora acabou o Botafogo, né? Manteve. 2 vitórias. Manteve o ritmo. Sem o Luiz Castro, 2 vitórias. E ganhou do Palmeiras e do Botafogo e do Grêmio fora, né? Exatamente. Só isso. Então, assim, a situação tá bem tranquila pro Botafogo. Mas o Coxa tem essa dificuldade muito grande com os próximos jogos. Só que o alento vem a partir do momento que você conquista essas 2 vitórias bem importantes. A vitória contra a equipe do Goiás, a vitória contra a equipe do América Mineiro. É claro que eram adversários mais frágeis, mas eu acho que serve muito para a questão da moral também. Acho que a moral é uma das coisas principais que o Coritiba precisa trazer para o seu lado hoje. E o Coxa não vencia fora de casa, o Coxa não vencia em casa também. Então, vencer esses 2 jogos em 2 circunstâncias diferentes faz com que o Coritiba ganhe uma sequência legal de parte mental, principalmente. Muito bem, meio-dia